Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos estar dando início a mais um culto. Vamos fazer uma oração nesse momento, amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia, meu Pai, por essa semana, meu Pai. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por todos os livramentos, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e ainda irá fazer, Senhor. Recebe, meu Pai, esses louvores, meu Pai querido, e deixe, meu Pai querido, que nós vamos ser usados por Ti. Receba a nossa adoração e nosso culto, meu Pai, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação.
Senhor, nesse momento, Pai, de oração, de agradecimento ao Pai, depois de sentirmos e sentindo sempre a Tua presença nas Suas direções, nós convidamos a todos, Pai amado, para esse momento de oração, juntamente com a Tua igreja. Meu amigo que estará ouvindo esta palavra, meu irmão, minha irmã. Nós cremos, Pai amado, porque o Senhor é o Deus da providência, da cura, da libertação, da salvação, da transformação. Nós queremos, Pai amado, ouvir o Senhor falar através desta palavra. Que nesse momento, Pai, eu possa me esvaziar de tudo aquilo, Pai, que impede o Teu Espírito Santo, Pai. Usar, Senhor amado, os meus lábios. Que essa palavra, Pai amado, primeiramente, Pai, ela venha, Senhor, aquecer o meu coração, para que eu possa, Pai, transmitir algo espiritual para o meu irmão, para a minha irmã, que estará ouvindo, Pai. Deus, agradecemos pelo pão, pela saúde, pela família, pelos membros da igreja, por toda a membresia. Agradecemos a Deus, Pai, por este momento, Pai, que verdadeiramente, Pai amado, sabemos que o Senhor está na direção. Senhor, se nós conseguimos, Pai amado, romper alguns anos, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se conseguimos, papai, passar, Senhor Jesus Cristo, pelos meses, pelas primaveras, pelos invernos, Senhor Jesus Cristo, pelas estações que muitas vezes, papai amado, nos encontramos. Pai, Criador dos céus e a terra, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E neste momento, Pai, nós direcionamos, Pai amado, a nossa vida sobre a Tua presença. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele venha falar conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com a igreja, no livro de Gênesis. Meditei essa palavra algumas vezes já, para falar. Muitas vezes eu meditei essa palavra, mas a palavra de Deus ela é vida, então ela se renova dia após dia. E as revelações são infinitas. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo ele vai nos ensinando dia após dia. E dentro dessa linha de raciocínio, eu gostaria de compartilhar com o meu irmão, com a minha irmã, com cada irmão que está ouvindo essa palavra, que está conectado. Eu gostaria de estar compartilhando com o meu irmão, com a minha irmã, essa palavra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Capítulo 17, versículo 1 em diante do livro de Gênesis. É importante entender que a obra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra de Cristo. Não somos nós que fazemos, falamos, direcionamos, não. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus. E toda mudança, toda alteração, ela tem que ser feita pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Quando essas alterações são feitas pelo próprio Deus, ela vai
ter efeitos e efeitos positivos. Efeitos e efeitos positivos. Então, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, conta, ou melhor, continua-se a história de Abraão, que até aí era Abrão. Então você veja só, as alterações, quem faz é Deus. Toda alteração que é feita pelo próprio Deus, ela tem efeitos positivos dentro da igreja, dentro da família, dentro do ministério. Então você veja. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então você veja só. Abraão, ele atingiu 99 anos. Uma certa idade. E alguns anos que se passou da chamada de Abraão, ou melhor, de Abrão, até essa alteração que Deus quis realizar primeiramente na vida de Abrão. Então é importante eu e você entendermos que as coisas de Deus não é da noite para o dia. As coisas de Deus anda no curso segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Nós somos imediatistas, queremos as coisas rapidamente. Não é pecado, mas é importante você entender que as coisas de Deus seguem os cursos, ou melhor, o curso de Deus. Ou o tempo de Deus, não o meu tempo. Segue o tempo de Deus. Então a Bíblia fala que Abrão, ele atinge 99 anos. No livro de Gênesis, capítulo 12, a Bíblia fala que quando Deus chamou Abrão, Abrão tinha 75 anos. Agora ele já tem 99. Então nós temos aí 24 anos que se passou. 24 anos. 24 anos. Então, é importante aprender dentro desse contexto aí daquilo que Abrão vem vivendo, das permissões que Deus, o próprio Deus provocou até Abrão chegar a essa idade. Se nós possamos aí fazer uma comparação, comparação alegórica de ministério. Você veja o negócio, passa-se 24 anos, né? Passa-se anos até que Deus faz alterações no particular de Abrão para transformá-lo aonde e para levar e para que ele venha gerar aquilo que Deus tinha projetado. Então, é importante aprender, principalmente nós que somos novos. Nós que somos novos. Uma vez eu estava conversando, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o pastor Mamoro, estava eu, pastor Mamoro, pastor Tavares e o pastor Elias, lá de Dom Eliseu. E o pastor Mamoro, eu tive a oportunidade naquela ocasião de fazer uma visita para ele. Ele falou uma palavra que chamou a minha atenção. Ele falou assim: Alexandre, nós somos novos, estamos começando agora. Imagine só, o pastor Mamoro tem muitos anos de ministério juntamente com o pastor Takayama. Imagine eu que estou começando agora. Se ele é novo, imagine eu. Eu tenho 20 anos no pastorado, 20 anos que eu pastoreio a igreja, uma das igrejas da Dinipo. Ele falou assim: nós vamos seguir, e é verdade, temos que seguir aquilo que Deus falou através da vida do pastor Takayama. Nós somos novos, ele tem quase 60 e tal anos de ministério, é melhor a gente seguir. Ele falou, a gente segue, fim de papo. Não sabemos nada. E é verdade.
É verdade. Então, importante isso daí. Ouvir a voz dos líderes. Para que nós possamos caminhar no ministério. E caminhar segundo seja a vontade de Deus. Então a Bíblia fala que passou-se 99 anos quando Abrão atinge essa idade, a Bíblia fala que o Senhor aparece a ele para ensinar ele, para fazer mudanças, alterações na vida dele. Você veja só, já era alguns anos, hein? Então você veja só como que é importante as aparições de Deus no nosso ministério. As aparições, aquilo que o Senhor quer para o nosso ministério, as direções que o Senhor quer para o nosso ministério. Quem faz as aparições é o próprio Deus, eu não preciso sair correndo. É o próprio Deus que faz as suas aparições. Essas aparições significam que Deus está querendo dar direção. Ele está querendo realizar algo, querendo alterar, querendo mudar, sabe? Querendo fazer algo profundo dentro do ministério. E a Bíblia fala que ele vai e fala assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele se apresenta novamente e fala: olha, você está falando com o Deus Todo-Poderoso. O que Deus está falando para ele? Olha, você está falando com Deus que abre porta, que exalta, que cura, que liberta, que faz transformação, que está no controle dessa situação, que conhece o profundo oculto, que te ama não pelaquilo que você é, mas pelaquilo que você será. Abraão, eu já te vi você lá na frente. Você veja como que a Bíblia é tão profunda, é linda, é maravilhosa. Então a Bíblia fala assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala assim, tem um ponto e vírgula: anda na minha presença. Ele está falando: olha, anda comigo, Abrão. Não tem como você andar longe, porque se você anda longe, você não é enxergado. É importante andar na presença de Deus. Eu não tenho como enxergar o meu filho se ele estiver do outro lado do mundo, exceto se utilizarmos as redes que nós temos aí, as conexões pela internet. Se possamos ou podemos fazer uma alegoria concernente isso daí, essa ligação espiritual. O homem, Deus, Deus e homem. O que Deus estava falando para ele: olha, anda em ligação espiritual comigo. E a Bíblia fala que ele vai e fala: e ser perfeito. Ser perfeito. Essa parte, finalizando aqui esse versículo, presença e ser perfeito. Perfeição do Espírito Santo. A perfeição do amor, da misericórdia, da unidade, da paciência. Eu entendo que essa perfeição são os frutos do Espírito. Que o próprio Espírito Santo, Deus, ele coloca dentro dos nossos corações. O fruto do amor, da unidade. Nós sempre abordamos esse tema da submissão, da longanimidade, da mansidão. Deus aqui nos está falando, essa perfeição é a perfeição da graça. É olhar como Deus olha. Você veja só, Deus estava olhando Abraão lá na frente. Não é aquele olhar malicioso. Quando eu falo esse olhar malicioso, eu não estou falando olhar carnal.
carnal. Não, eu estou falando do olhar do amor. Porque você olha, muitas pessoas têm o hábito de olhar a pessoa e ver somente o erro da pessoa. Ele não consegue enxergar como Deus enxergou. Você veja só, imagine se Deus, Jesus Cristo, naquele momento da crucificação, que ele estava entre dois bandidos, um zombava e o outro falou para ele: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. Você veja só, lembra quando entrar no paraíso. Aí Jesus fala para ele: hoje mesmo estará comigo. Então, imagine Jesus Cristo: não, mas antes eu temos que resolver algumas situações que você andou cometendo. Não. Jesus olhou a colocação do coração dele, a expressão do íntimo dele. Então isso é muito importante observarmos, porque nesse momento Deus estava dando a oportunidade para Abrão ser ensinado, e o próprio Deus criando aquela situação para moldar aquilo que Abrão iria gerar, aquilo que iria sair de dentro para fora de Abrão. Porque as coisas de Deus não é, meu amado, de fora para dentro. As coisas de Deus é de dentro para fora, porque são coisas espirituais que estão contidas dentro de nós. Então, são essas coisas, quem faz é o próprio Deus. Não adianta, meu amado, querer colocar uma máscara. Querer colocar uma máscara. É verdade. Hoje é culto de estudo, não adianta querer colocar máscara. Eu só vou dar uma... Eu sempre falo isso, nos anos de ministério, que são poucos que eu tenho, né? São 20 anos, já falei. Na verdade, é até um pouco mais entre evangelista e o pastorado, né? Mas eu me recordo que algumas vezes eu cheguei na igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, não tem que ficar aqui querendo ser hipócrita, porque tá gravando, porque eu já falei isso diversas vezes no púlpito, na igreja que eu pastoreio aqui, 12 anos em Portugal. Mas muitas vezes eu chegava na igreja que eu pastoreava no Brasil, que também é da Dinipo, e isso daí acontece. Hoje eu entendo, porque Deus permite pra gente aprender. Mas eu chegava na igreja e tinha um grupo de irmãs lá. Tinha um grupo de irmãs, né? Tinha um grupo de irmãs lá. E tinha um grupo das irmãs que estavam ali, né? Era assim, era escala na realidade. Tinha escala de grupos para limpar. E sempre tinha aqueles que eram a favor e aqueles que não eram a favor. Todo lugar tem isso, né? Principalmente quando a pessoa ainda não tem o espírito da graça. Mas enfim, e algumas vezes eu chegava na igreja em horários esporádicos, né? Em alguns momentos ia na secretaria, em alguns momentos ia orar, em alguns momentos passava só na igreja, enfim, fora do culto. E algumas vezes eu lembro que eu estava chegando na igreja, eu via algumas pessoas que estavam limpando e o Espírito Santo de Deus falava comigo assim: ó, estão falando mal de você. Eu falava: meu Deus. E Deus falava assim: estão falando mal de você. Estão falando mal de você. E o Espírito Santo falava comigo. Só que a pessoa chegava perto de mim e falava assim: paz, pastor, dava aquele sorriso. Oi, pastor, paz, pastor. Mas o Espírito Santo já tinha falado para mim: ó, tá falando mal de você. Então, muitas vezes, nós, meus amados, aquele que não é espiritual, que não é tratado no seu íntimo, ele usa uma máscara. Uma máscara. Uma máscara. Literalmente. Uma máscara. É tão engravatadinho. Não que você não tem que usar gravata. Nós que somos obreiro. É louvável isso daí. É bonito, né? Uma gravatinha. Eu uso gravata. Tem hora que eu uso, tem hora que eu não uso. Enfim. Enfim, não estou aqui dando aula de etiquetas de roupas. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando que é importante para mim e para você que essa mudança, essa alteração
tem que ser feita no nosso íntimo, primeiramente. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu sou tratado pelo Espírito Santo de Deus, eu não uso máscara. Eu não uso máscara. Eu não vou ficar copiando, entendeu? Porque eu tenho que ser autêntico. E o Espírito Santo de Deus, meu amado, ele traz isso na nossa vida. Ok? Ele traz isso na nossa vida. Eu já ouvi alguns ensinamentos, vários ensinamentos do pastor Takayama, ensinamentos, principalmente anos e anos atrás, o pastor Takayama sempre falou algo muito importante que sempre guardou. Sempre eu fiquei atento sobre isso. Quer agradar a Deus? Obreiro, ovelha, famílias, quer agradar a Deus? Agrade o pastor. Agrade o pastor. Não é você ficar ali bajulando o pastor, né? Mas é agradar espiritualmente. É o comprometimento com a casa do Pai, com a casa de Deus. Entendeu? Com a casa de Deus. Isso daí, meu amado, vai agradar a Deus, literalmente. Então, a Bíblia fala que ele permite essa situação para Abraão. Ele fala assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí ele fala assim, farei uma aliança. Você veja só, quem faz aliança não é eu. Quem faz aliança é Deus. Significa, aliança significa escolha. Escolha. Escolha, é verdade. Eu não casei com a Cíntia forçado, a missionária Cíntia, nem a missionária Cíntia casou comigo forçado. Você veja só. Quem faz essa escolha é Deus. A Bíblia fala sobre isso daí. Então, ministério, essa palavra, meu amado, é uma palavra muito interessante, ministerialmente. Entendeu? Ministerialmente. Eu até já, nas minhas observações, e algumas vezes em momentos particulares, conversando com amigos e com outros pastores, eu sempre falei a importância desse título pastor. Tem pessoas que usam esse título pastor, nem sabem o que significa. Meu pastor sempre ensinou que o pastor ele tem rebanho. Ele tem ovelhas. Ele tem ovelhas. Né? Mas no momento que nós vivemos, existe aí um modismo. Isso é o português bem concreto. Ok? Porque a aliança, essa aliança é algo espiritual e também é um chamado espiritual que o próprio Deus faz. Que o próprio Deus direciona, ele traz a vocação para aquela situação. Eu não posso me titularizar. Eu sou pastor. Primeiro que minha esposa está aí, eu sou filho de pastor, nunca pedi para ser pastor. Muitas vezes eu olho no espelho com 47 anos, eu ainda olho e falo, nossa, eu não tenho cara de pastor, nunca pedi para ser pastor, não me sinto nenhuma capacitação ao pastorado e muitas vezes, quando eu prego a palavra de Deus, depois eu tenho, principalmente agora, nós estamos, hoje está expostos as palavras de todos os pastores, né? Estou tendo esse hábito de assistir a palavra depois de ter pregado. E muitas vezes eu até me surpreendo com a palavra e falo, meu Deus, como que o Senhor teve misericórdia de dar uma palavra abençoada que o Senhor deu, e falo, Senhor Jesus, como que o Senhor consegue fazer um negócio desse? Pegar uma pessoa que não tem nenhuma condição, nenhum preparo, e o Senhor trazer uma palavra espiritual que em alguns momentos até eu fico até abismado, parado, perplexo, ouvindo aquela palavra, eu falo assim, meu Deus, de onde que tirou isso daí? Aí o Espírito Santo de Deus é literalmente claro para falar para mim, o dia que você achar que você tem capacitação, não vai sair nada de você. Mas
quando você continuar entendendo que sou eu que dou, eu ainda colocarei palavras dentro de você que sairão pelos teus lábios. É literal isso. Literal. Ninguém é bom. Ninguém é capacitadão. Nada. Nós pregamos porque o Espírito Santo de Deus, ele tem nos enchido, colocado dentro do nosso coração, tem trazido palavras reveladas, espirituais. Sabe, eu ministrando a palavra de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que ele vai e fala assim, olha, farei uma aliança entre mim e ti. Então quem faz aliança não sou eu. Não fui eu que escolhi. Sou incapaz de escolher qualquer coisa. A minha condição, a nossa condição, humano, pecador, sem condição. Caído. Fomos resgatados na cruz do Calvário pelos direitos que foram adquiridos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O direito de fazer aliança. E a Bíblia fala que ele fala assim, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Então você veja só, além dele fazer uma aliança, ele fala, olha, eu vou te multiplicar. Multiplicar significa que ele estaria, olha, através de você eu vou criar. Eu vou criar. Através de você eu farei coisas lindas, coisas produtivas, portas se abrirão, milagres serão feitos, acontecerão transformações. São coisas lindas e profundas que eu irei fazer, que eu irei multiplicar através de ti. Aí diz a palavra de Deus que aquela palavra, aquela situação, aquele particular entre Deus e Abrão, entre Abrão e Deus, ele chega numa situação que a Bíblia fala que Abrão, ele se prostra. Ele se põe na condição de humildade. É importante eu e você estar atento a isso. São promessas que Deus tem feito para mim e para você, coisas que acontecerão na minha e na tua vida, posições que Deus nos colocarão. E a nossa postura deve ser postura de humildade. Postura de humildade. Eu me recordo, há uns 35 anos atrás, 36 anos aproximadamente, eu estava numa galeria de uma igreja, numa cidade da Grande São Paulo, onde meu pai era pastor. Na realidade, ali, naquela ocasião, ele era o vice-presidente daquele campo. Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Saudoso pastor, que foi pastor do meu pai, pastor Alfredo Riquidal, foi pastor do meu pai. Naquela ocasião, o pastor do meu pai, que era o presidente do campo, era o pastor Júlio Pitanga. Eu me recordo, eu era uma criança. E tinha uma festividade na igreja, um congresso de missão. Eu me recordo que eu estava na galeria daquela igreja. Hoje é uma igreja muito bonita, uma catedral muito bonita. Eu estava na galeria daquela igreja. Lembro como se fosse hoje a roupa que eu estava. Uma calça jeans clara, uma camisa azul, manga curta e um tênis azul. Gravou. Fiquei gravado na minha mente aquela imagem. Eu estava na galeria da igreja. Na galeria. Tinha um pilar grande. Um pilar muito grande. Eu era uma criança iniciando já uma pré-adolescência. E eu me recordo, como se fosse hoje, que um missionário chileno estava ministrando a palavra de Deus. Aquele missionário chileno estava pregando e ele perguntou quem gostaria de ser missionário.
Quem gostaria? Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, aquelas crianças, o que vão falar de mim? Eu era um garoto meio ativo na igreja. Para falar bem o português, eu era bagunceiro. Mas eu olhei para a direita, para a esquerda, meio envergonhado. Eu fiquei encostado no pilar, assim, para as pessoas não me verem, né? Falei assim, nossa, pelo menos o pessoal da esquerda não vão me ver. Eu vou ficar encostado aqui, meio, né, meio envergonhado, mas meu coração, ele ardia. Ardia de uma maneira, sabe, que é algo que não dá para colocar no papel. Não tem palavras. Talvez a palavra que eu consegui descrever o que eu sentia naquele momento seria ardia, queimava, alguma coisa assim, sabe? Ardia. E ele perguntou quem gostaria de ser missionário. Eu levantei minha mão. Eu levantei minha mão e anos e anos e anos e anos se passou, o Senhor Jesus Cristo falando que eu iria caminhar, que eu iria seguir uma jornada ministerial, e passou anos e o Senhor Jesus Cristo, ele pega ali o filho da dona Iracira, minha mãe chama Iracira, o filho de uma empregada doméstica, um filho de um pequeno metalúrgico eletrônico, pastor também, e fala, eu vou mandar esse garoto para a obra de Deus. Eu vou ensinar algumas coisas para esse garoto. Aí passou os anos. Chega agora. Deus estava vendo lá na frente. Lá na frente Deus estava vendo. E uma coisa eu posso afirmar dentro de mim. Deus assim o sabe. Aquela mesma palavra que Caleb usou depois de todas as circunstâncias que passaram Israel na saída do Egito, na transição do deserto até a conquista de Canaã. Caleb, ele chega para Josué e ele fala assim, Josué, me sinto em vigor com as mesmas forças, quando eu saí para observar, estava no meio dos espias, quando Moisés nos mandou espiar a terra, eu espiei a terra, eu voltei com um grupo, naquele grupo alguns inflamaram o coração do povo, eu e você, Caleb falando para Josué, perseveramos, eu me encontro com o mesmo vigor que eu tinha naquela época para sair, para guerrear. Agora eu quero, por direito meu, a terra que foi prometida pelo homem de Deus. E que Deus falou para ele quando nós estávamos lá em Cades Barneia. E a Bíblia fala que Josué então dá Hebrom para Caleb. Esse ensinamento significa a mesma humildade. Não pode sair do nosso coração. Aquele mesmo jovem que levantou a mão quando ele tinha poucos anos de vida, mas entendendo aquilo que Deus estava querendo realizar. Sem capacitação, mas ouvindo. Esse mesmo desejo ainda prevalece no meu coração. E se eu estou aqui, é porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Sem capacitação. É importante nos colocarmos em
humildade na presença de Deus. A Bíblia fala que Abrão, ele se prostra. Ele se prostra. Tanto em humildade, mas para continuar ouvindo o que Deus queria. Porque no versículo subsequente fala assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Você veja só. Além dele fazer a promessa daquilo que seria Abrão e de colocar a aliança, ele ainda fala algo particular para ele. Ele fala: quanto a mim, algo um pouco mais íntimo. Quanto a mim, será contigo a minha aliança e será pai de numerosas nações. Aí a Bíblia fala que depois de 24 anos, ele se apresenta a Abrão, ele dá ensinamento, ele observa a postura de Abrão. Porque a Bíblia fala que ele se prostrou, no versículo 3 está aqui, ele se prostrou-se a Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Então ele se prostra, se põe na condição de humildade, condição de se humilhar, de incapacitação, de colocando numa condição: eu não sou preparado, não tenho, não posso. Aí Deus, ele vai: quanto a mim. Já no versículo 5 Deus fala assim, ele fala assim: Abrão, já não será o teu nome. Ele fala: vou te ensinar algo um pouco mais profundo. Vou te trazer experiências mais íntimas, outras revelações. Vou fazer uma alteração. Uma alteração. Você veja só. Quando há um casamento, por exemplo, a Cíntia, ela casou comigo. O nome da Cíntia se torna, sabe como? O nome da Cíntia era Cíntia Saito. A partir do momento que ela casou com o Alexandre Caetano da Silva, que é o meu sobrenome da Silva, que o pessoal fala que da Silva é popular no Brasil e em Portugal, meu amado, é bom, viu? Entendeu? Então, a Cíntia se tornou Cíntia Saito da Silva. Ela adquiriu o nome do marido dela. Ela já não é mais conhecida como Cíntia Saito. Ela teve que alterar o documento dela. Ela alterou o RG, que é aqui em Portugal se chama cartão cidadão. Tanto que quando a missionária Cíntia adquiriu a cidadania dela em Portugal, o passaporte português, ela teve que transcrever o casamento dela para que o governo português reconhecesse ela como Cíntia Saito da Silva. Ela teve que transcrever o casamento. Então você veja só. Deus estava mudando o historial de Abrão. Mudando. É semelhante uma ocasião, um versículo muito bonito que eu acho. E o inimigo, ele tem que ver isso. Que Deus está conosco. Que Deus está na direção. Que Deus está trazendo todas as direções. Por isso que é importante da Santa Ceia. A Santa Ceia é a comunhão do corpo da igreja. Todos nós ligados num só espírito, numa só direção, numa só submissão. E assim nós crescemos espiritualmente. Então Deus fala para ele assim: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai
de numerosas nações te constituir. Então você veja só, eu não vi aqui Abraão querendo alterar, querendo colocar título na vida dele. Quem fez essa alteração foi o próprio Deus. E quem escolheu para fazer a alteração foi o próprio Deus. E Abraão aceitou. Então você veja só, o casamento são escolhas. Não pode ser por obrigação, forçado. Numa sociedade civilizada. Se possamos comparar sociedade civilizada, eu comparo com a graça, que é a liberdade do Espírito Santo de Deus e a direção do Espírito Santo de Deus para aquela igreja. Não é cópia, isso é de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade, não é cópia. Tem gente que gosta de copiar. Isso eu condeno. Tem que estar aqui no íntimo, no interior. Por quê? Se copiou, é uma máscara. Não tem liberdade. Com medo. Eu condeno isso daí. Eu condeno. A Bíblia fala que Deus vai e fala: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abrão, porque pai de numerosas nações te constituí. Aí ele fala: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Ele está falando: Abrão, você vai ser produtivo, você vai gerar, você vai produzir. Quem produz é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está na nossa vida, meu amado, nós somos como se fosse uma sementeira, lançador de sementes. Porque a palavra de Deus está na nossa vida, então nós semeamos. Nós lançamos a semente, que é a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, ela que vai frutificar, porque está na palavra de Deus. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente. Então, aquele que é chamado por Deus, aquele que é vocacionado por Deus, aquele que o próprio Deus escolhe, que faz aliança com ele, quem faz aliança é o próprio Deus, ele é fecundo. Fecundo. Ele gera o diácono, ele gera o cooperador, ele gera o presbítero, ele gera o pastor, ele gera a orquestra, ele gera as crianças, ele gera os jovens, ele gera as famílias. Isso aí está falando da igreja. Igreja, quando ela entende aquilo que Deus quer. O obreiro, quando ele entende o que Deus quer, ele se torna fecundo. Extraordinariamente. O tempo vai falando. O tempo vai demonstrando o seu plantio. Aí a Bíblia fala: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E os frutos, meus amados, daqueles que são fecundos, você veja só, também se tornam frutíferos. Ovelha gera ovelha, bode gera bode. Espírito de submissão gera espírito de submissão. Espírito de insubmissão gera espírito de insubmissão, ok? Quando o pastor é briguento, todos os membros são briguentos. Todos os obreiros são briguentos. Quando a igreja, meu amado, ela tem unidade, ela tem amor, ela tem mansidão, o que acontece, meus amados? O pastor é assim, a igreja também é assim. Quando o pastor procura ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, se põe numa condição, meu amado, de incapacitação, os obreiros também começam a ver: olha, meu pastor é incapacitado, mas ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vamos fazer igual. Você veja só. Veja só. Você viu que interessante? Meu pastor, ele tem uma identidade espiritual. Ele é submisso. E aqueles que não têm esse espírito, ele não fica perto. Ele acaba saindo.
Porque ele não entende aquilo que Deus está querendo realizar e fazer. Então a Bíblia fala assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no discurso das suas gerações. Você veja só, a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Nós somos de passagem. A igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus Cristo. Morreu na cruz do Calvário. Nós somos de passagem. Aprove a Deus. E eu espero que ele venha muito rápido. Jesus não vir daqui a alguns anos. O pastor Alexandre passa. Jesus levanta outro pastor aqui em Portugal. E a igreja continua. Porque a igreja é de Jesus. Nos momentos muito difíceis, momentos de luta, de adversidade, momentos complicados que nós já passamos aqui nesse país. Uma vez, nós estávamos passando uma grande tempestade na igreja. Lutas, adversidade. Foi me visitar um pastor muito simples. Na França. Ele era da França. Tinha um trabalho em Paris. Ele entrou na igreja e só estava ali 5, 6 pessoas. E eu dei a saudação para ele. E ele pegou, olhou para mim, ele cantou um hino muito antigo, mas muito antigo. Ele falou assim para mim: pastor, eu senti de Deus de cantar um hino. E ele cantou um hino assim. É um hino muito antigo, que se falava assim: não vai. Essa igreja aqui não vai fechar. Um hino antigo. Essa obra não irá parar, porque Jesus não irá deixar. Eu gosto muito desse hino. Hino antigo. Quando eu era garoto, criança, ele cantou esse hino e falou para mim: eu senti de Deus de cantar esse hino pro pastor. Depois acabou o culto, ele me chamou e falou assim: pastor, nem fale que eu vim aqui. Nem fale que eu vim aqui. Mas Deus mandou eu trazer essa palavra, esse hino para você. Sumiu. Nunca mais vi ele. E a igreja continuou. Por quê? Existe a igreja que é feita por Deus e a igreja que é feita para Deus. A que é feita por Deus, Ele mesmo que faz aliança. Ele mesmo que remodela, Ele mesmo que envia as almas, Ele mesmo que direciona, Ele mesmo que cura, Ele mesmo que dá o puxão de orelha quando precisa, Ele que faz tudo. E a Bíblia fala o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Olha só a importância. Aqueles que vão, primeiramente, faz as peregrinações. Para uma tradução interessante para você entender, aqueles que chegam no trabalho primeiramente e tira ali o toco, cavuca os poços. A Bíblia fala sobre isso. Paulo plantou, Apolo regou, quem deu crescimento foi o Espírito Santo de Deus. Quem é maior, Paulo ou Apolo? Nenhum dos dois. Maior é o Espírito Santo de Deus que dá crescimento. É importante o trabalho de Paulo, também é importante o trabalho de Apolo. Também é importante. Você veja só, Abraão, ele passou por momentos das peregrinações. Peregrinações. E alguns pastores foram chamados por Deus para fazer peregrinações, que significa iniciar os trabalhos. Ele é maior do que aquele que pegou o trabalho? Não. E o que pegou o trabalho é maior do que aquele que iniciou ou menor? Não, não é. A aliança e a obra é de Cristo. Eles são apenas conjuntos que devem ser respeitados. Devem ser respeitados. Por quê? A terra não é nossa.
significa aquele trabalho não é nosso, aquele trabalho é de Cristo. Dar-te-ei a tua descendência, terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, serei o seu Deus. Então, esse trabalho, Abrão, é meu. Eu apenas te enviei. Você me ouviu. Vai em peregrinações. E essa possessão será perpétua. Essa obra será perpétua. Porque eu serei o Deus dessa obra. Porque eu serei o Senhor dessa obra. Porque eu serei o provedor dessa obra. Aí diz a palavra de Deus que ele vai e fala: disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança. Ele fala: olha, guardas as minhas direções, os meus ensinamentos. E ele fala: tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Você veja só, ele está falando a importância de guardar aquilo que Deus falou com a liderança. Aquilo que Deus falou, modelo de fé que o Senhor Jesus Cristo deu para a liderança. Guarda a minha aliança. Então guarda as coisas de Deus. Tu, eu como obreiro, nós como obreiro, e a descendência, as ovelhas, as famílias, os futuros obreiros. Guarda. No discurso dos anos, no livro de Abacuque tem algo muito interessante. Versículo 3 em diante fala assim: a oração de Abacuque em forma de canto. Ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva significa, não é essa pulação, pessoal voando, saltando, gritando, falando em línguas. Não que você não possa falar, não é isso não. Avivamento é amor, é unidade, é paz, é um conjunto, meu amado, muito grande. Mas resumindo, o amor. No discurso dos anos, Abacuque fala: aviva a tua obra no decorrer dos anos e faz-a conhecida. Ele está falando, faz-a frutífera. A obra, ela é frutificada quando ela guarda os primórdios, as alianças que foram designadas por Deus para a sua liderança. Ela se torna frutífera. Está na Bíblia. Ela se torna frutífera. Aí ele fala assim: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Abacuque fala: olha, no decorrer da tua obra, faz-a conhecida. Quem dá o brilho na igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem ornamenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Não é o púlpito que ornamenta a igreja, viu? Não é púlpito, não. Porque tem pessoas, meus amados, que pensam que é púlpito que ornamenta a igreja. É ornamento. Parece que teve uma ocasião, se eu não me falho a memória, na nossa igreja sede, aquela situação que concernente a cadeira, a carpete, essas coisas aí, que parece que foi doado, foi mais barato, uma situação assim. A mesma coisa em Portugal. Em Portugal, na reforma da igreja, uns irmãos portugueses doaram o carpete da igreja. Doaram. Resolveram ali doar. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora o carpete? Mas não parece com muito respeito e amor, com assédio. Eu vou jogar fora o carpete. Eu não posso fazer isso não, meu amado. Sou espiritual, não é carpete que vai falar se eu sou ou não sou. O que fala é aquilo que está dentro de mim, está dentro dessa igreja. A graça de Deus. Isso é importante. É evidente que é bonito ter modelo. Na próxima reforma, Deus envia o recurso, nós colocamos igual. Mas não é carpete, não. Não é ferrinho na frente. Nada disso, viu?
O que vai falar no discurso dos anos é guardar aliança. É guardar aliança. É guardar aliança da submissão a líder. É guardar a aliança do amor. É guardar a aliança da submissão, da unidade, da paciência, da longanimidade. Uma vida de murmuração. Isso daí é aliança. Coisa profunda. Coisa profunda. Recebi propostas aqui, meu amado, que ninguém sabe. Já contei algumas. Recebi propostas aqui na Europa. Proposta mesmo. Te dou casa. Te dou carro. Te dou documento. Porque fui legal aqui. Salário. Para você pastorear a nossa igreja. Recebi proposta boa. E não foi de um, não. Alguns. O Espírito Santo falou para mim assim, não, Alexandre, não é isso que eu tenho com você. Respeite todos. Mas eu chamei você para algo que eu quero. E eu respeito todos. Eu aprendi isso daí. Aprendi isso na minha jornada. Minha jornada que não é nada. Eu aprendi isso daí. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, ele fala sobre isso daí. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, não guardareis, ou melhor, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Diz mais, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Meus amados, eu li isso aqui, uma interpretação que o Espírito Santo de Deus me deu, que eu já falei sobre isso daí, só que o Espírito Santo de Deus novamente tocou em mim. Essa circuncidareis é o evangelho da graça dentro de mim. Está aqui. Não é eu falar, não é eu imitar. Não, tem que estar dentro de mim. Minha atitude vai falar se dentro de mim existe o Espírito da graça. Dentro de mim, essa atitude minha. Não é o meu vestiário. Não, é dentro de mim isso. Porque a circuncidão, ele está falando quando a pessoa circuncidareis a carne do vosso prepúcio. É a intimidade. É algo que era feito íntimo. Que o jovem, a criança melhor, na realidade o recém-nascido, no 8º dia, é uma aliança que Deus fez entre Abraão e Deus. É algo íntimo. E esse íntimo é o que está dentro de você. Que o pastor sempre nos ensina. São valores espirituais. Está dentro de mim. Está dentro de mim. Não é minha gravata. Não é minha barba que não está feita. Não é minha gravata. Não é meu terno. Não. Não é essa sala. Não é isso não, viu? Não é isso. Não é isso. E se aprende com o passar dos anos. Com o passar dos anos você vai sendo formatado. Aqui diz a palavra. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Então você veja só, o escravo, o estrangeiro, porque a igreja chega a escravo e chega a estrangeiro. Viu? Chega o escravo e o estrangeiro, ele chega. E como que eu faço com o escravo e estrangeiro? Eu jogo fora? Ou eu ensino o evangelho da graça para ele? Ou eu vou tratar ele sempre como escravo ou como estrangeiro? Semana passada Deus me deu uma revelação sobre as Lídia, sobre os carcereiros, né? E me falha a memória do outro lá.
São 3 hipóteses que acontecem no nosso ministério, né? Os Timóteo, o Timóteo, Lídia e o carcereiro, na segunda viagem missionária de Paulo. Deus põe no meu caminho e eu faço o quê? Jogo para fora porque eu sou o bonzão da graça? Não. Se eu falo assim, eu não sou da graça, sou da lei. Eu sou da lei. Porque eu tenho que ver isso daí. 8 dias significa o tempo. Espera o tempo de Deus para você aplicar aquilo que Deus quer. Espera o tempo de Deus. Porque tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações. Então são geração por geração. Vai se criando. O próprio Deus vai criando essa situação. Todo o quê? Todo escravo. Porque tem escravo, vem escravo na igreja. Não, mas ele não está entendendo, ele não viu, ele não percebe, ele não é nosso, não. Deixa Deus criar a situação. Deixa Deus criar a situação. Aí diz a palavra, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e comprado com o teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Aliança não está falando para ser cópia, vai estar dentro de mim. Essa aliança está dentro de mim, meu amado. O Espírito da graça tem que estar dentro de mim, não é fora de mim. Não é fora de mim. Porque tem gente que está pensando que a graça tem que estar fora. Esse que pensa que a graça tem que estar fora está errado. Pela palavra de Deus, a graça é dentro de mim. A graça, meu, são atitudes da minha palavra, dos meus passos e principalmente quando eu olho o próximo. Eu costumo dizer que a maior prova da graça é como eu olho o próximo. Como eu vou olhar e eu vou falar. Eu posso não falar da boca para fora, mas eu posso falar no meu íntimo, no meu interior. Você veja só como que é profundo isso, viu? Olha só. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircuncioso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, o próprio Deus corta, ele tira. Eu tenho mais alguns versículos para ler. Ele fala assim, já estou encerrando. Ele fala assim, Deus muda o nome da Sara, que então era Sara. Então você vê que Deus faz um preparo para depois fazer a alteração dentro da igreja. Você veja só. Como é que é então? Deus está preparando eu, você, o nosso íntimo, para fazer aquela alteração que ele quer fazer dentro da igreja. Porque a obra é dele. A Sara é dele, não é minha. A Sara é dele. A Sara é dele. A Sara é dele. Não é minha, não. A Sara não é minha, não. A Sara é dele. Disse Deus a Abrão, a Sara, tua mulher, não lhe chamarás Saraí, porém Sara. Então você veja só. Quem faz a alteração na Sara? Não sou eu, é o próprio Deus. Não adianta querer fazer alteração na Sara. Deixa o Espírito Santo de Deus alterar a Sara. E quem abençoa a Sara, quem faz a Sara gerar, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ó, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim. E abençoarei a ela. Se tornará, ó, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim. Eu a abençoarei. A ela se tornará nações, reis dos povos procederão dela. Então você veja só. Quem gera, a Sara que gera, é o próprio Deus que faz a Sara gerar. A igreja que gera não é a minha capacitação, não é eu ficar copiando. O Espírito Santo Deus fala com o meu coração muito sobre isso, meu amado. Muito sobre isso daí. Quem faz a igreja gerar é o Espírito Santo de Deus. Isso daí, meu amado, no Novo Testamento é só entender. Paulo plantou, Apolo regou, quem deu crescimento, quem fez gerar, se chama Espírito Santo de Deus. É só conjunto espiritual, que muitos não estão entendendo. E a Bíblia fala, está aqui, está dentro da palavra de Deus.
Então se prostrou Abraão o rosto em terra e riu. Ele riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Tem igreja que produziu Ismael, só Ismael. Mesmo assim, Deus socorreu Ismael, para quem não sabe, viu? Deus socorreu Ismael quando Ismael estava chorando lá com Agar. Deus enviou o anjo. Então tem que entender essas coisas. A igreja Ismael e a igreja Isaac. Entender isso aí. Deus não mata ninguém, não. Quem mata é a minha boca, a tua boca, a minha procedência, o meu coração, o meu íntimo, o meu interior, o meu achismo. Tem que entender muito isso daí. Está aqui dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Quem dá nome também é o próprio Deus. Quem escolhe é o próprio Deus. Quem vocaciona é o próprio Deus. Quem faz é o próprio Deus. Aqui quem deu o nome foi Deus. Não foi nem Sara, nem Abraão. Quem fez isso foi o próprio Deus. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e lhe darei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Eu queria tanto ter mais tempo para comentar essa parte da Sara, pena que as horas se avançam. Deixa para uma nova oportunidade, porque isso aqui é rico. Como Deus direciona a Sara, o que a Sara produz. Mas vamos deixar para uma nova oportunidade. Eu quero orar por você. Vamos colocar aí o NIB da igreja. Agradecendo aos irmãos que com amor e carinho, com muito amor e carinho, têm ofertado e dizimado na casa do Pai. Tem trazido a sua semente com amor e carinho. Deus tem cuidado da igreja dele, da Sara dele. Ele que cuida da Sara. Ele que ornamenta a Sara. A Sara gera quando Deus fala. É tão linda essa palavra, meus amados. Linda. Não é eu que faço Sara gerar, não. Não é eu que faço. O parto tem que ser natural. Porque natural nasce naturalmente. Não precisa adotar, não. Deixa as coisas nascer naturalmente. Amém? O Espírito Santo de Deus faz isso. Ele faz tudo. Amém? Vamos estar orando a Deus. Agradecendo a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem falado conosco. Não se esqueça, meu amado. Dos compromissos que nós temos. Do compromisso que nós temos sábado, do Zoom que nós temos, que nós programamos para sábado às 19 horas. Todo mundo sabe os pormenores, não preciso ficar falando aqui os pormenores, mas a importância desse momento que nós estaremos vivendo com a nossa igreja. Eu tenho certeza que é um momento que Deus está permitindo para abençoar a igreja. A bênção de Deus sobre a nossa igreja. A igreja vai estar reunida online e nós receberemos a bênção. Então é importante você entender o que eu quero dizer. Amém? Louvamos a Deus. Domingo nós estaremos pela manhã com os louvores e posteriormente estaremos ouvindo a palavra que será ministrada pelo nosso pastor presidente, o pastor Takayama. Eu acredito que dia 30 de maio, o dia 31, se não me engano, nós estaremos com o nosso culto presencial. Vamos estar nos programas para fazer um grande culto de gratidão a Deus. Nenhuma pessoa da nossa igreja, todos eles cuidados, Deus cuidando de tudo.
Em nome de Jesus. Pai, obrigado por este culto. Obrigado por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá realizar nas nossas vidas. Todos os pedidos de oração, queremos abençoá-los. Senhor Jesus, abençoando cada irmão que solicitou, Pai amado, uma oração. Abençoando, Pai, o meu irmão que oferta, a minha irmã que dizima de uma maneira especial. Muito obrigado, Pai. Queremos agradecer a Ti por este momento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador, as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, digam amém.